Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Em nosso último encontro, nós aprendemos que, a despeito de todas as perseguições enfrentadas pelos cristãos, eles protegeram a verdade e permaneceram fiéis às doutrinas apostólicas. Ainda que milhares fossem aprisionados e mortos, outros surgiram para ocupar os seus lugares. Tertuliano, um escritor cristão do segundo século, chegou a afirmar: o sangue dos mártires é semente para a igreja. Entretanto, uma grande mudança teria lugar com a conversão nominal de Constantino no ano 312 e a oficialização do cristianismo como religião oficial do império. Os cristãos começaram a ceder e heresias e práticas pagãs lentamente começaram a se infiltrar dentro da igreja. Essa transição foi assinalada pela última grande perseguição aos cristãos. João fala dessa perseguição em sua carta à igreja de Esmirna, em Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Levando em consideração o princípio dia a ano de interpretação profética, baseado na ideia de que cada dia profético representa um ano literal, conforme Números 14:34 e Ezequiel 4:6 e 7, a igreja enfrentaria 10 anos de forte perseguição. Este período, na história, se cumpriu dos anos 303 a 313. As fortes perseguições do imperador Diocleciano fez com que os cristãos fossem expulsos, tivessem suas casas confiscadas, a religião foi oprimida e tiveram até o risco de perder sua cidadania. Segundo o historiador John Fox, essa foi a 10ª, a última e a mais terrível e sistemática das perseguições. Os cristãos foram então perseguidos, destruídos e todos tiveram que abandonar sua fé. Aqueles que não fizessem isso poderiam então ficar sem a proteção da lei. Neste período de 10 anos, os cristãos eram encerrados nos templos e depois ateavam-lhes fogo, com todos os membros no seu interior. Diocleciano renunciou ao trono no ano 305. Entretanto, seus subordinados e sucessores, Galério e Constâncio, continuaram a perseguição contra os cristãos. Essa perseguição durou até o ano 313, quando Constantino, o primeiro imperador cristão, fez cessar todos os propósitos de destruir a igreja, assinando o Edito de Tolerância de Milão. O edito declarava: convém que Vossa Excelência saiba que decidimos suprimir todas as restrições contra os cristãos, encaminhadas a Vossa Excelência nos escritos anteriores, e abolir as determinações que nos parecem totalmente infelizes e estranhas à nossa brandura, assim como permitir, a partir de agora, a todos os que pretendem seguir a religião dos cristãos, que o façam de modo livre e completo, sem serem aborrecidos ou molestados. Este edito declara que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso.
acabando oficialmente com toda a perseguição, especialmente do cristianismo. A aplicação do edito fez devolver os lugares de culto e as propriedades que haviam sido confiscadas dos cristãos e deu ao cristianismo e todas as outras religiões o estatuto de legitimidade. Satanás estava mudando de estratégia. Procurou hastear sua bandeira na igreja cristã. Buscou alcançar pelo engano aquilo que não conseguira pela força. Cessou a perseguição e, em seu lugar, foi posta a perigosa sedução da prosperidade e honra mundana. As pessoas eram levadas a receber parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Houve uma união do paganismo com o cristianismo. Os pagãos faziam concessões de sua parte e esperavam que os cristãos fizessem o mesmo. Sob a capa de pretenso cristianismo, Satanás estava se insinuando na igreja a fim de corromper-lhe a fé e desviar a mente da verdade da palavra de Deus. Em 305, Diocleciano renunciou ao cargo. Quando ele renuncia, nós temos 4 aspirantes ao poder, sendo Maxêncio e Constantino os 2 principais. Esses se enfrentaram no ano 312, na ponte Milvio, a 16 quilômetros de Roma. Constantino declarou que, antes dessa batalha, ele havia visto um sinal no céu, uma cruz luminosa, escrito In hoc signus vinces, ou seja, com este sinal vencerás. Constantino venceu Maxêncio, que morreu afogado ali, no rio Tibre. Em 330, ele transfere a sede do seu poder para Constantinopla e, mais tarde, adota essa cruz como símbolo do seu exército. O Arco de Constantino foi erigido para comemorar a vitória de Constantino sobre Maxêncio na Batalha da Ponte Milvio. O curioso nesse arco é que não há muitos elementos decorativos lembrando Constantino, e sim relevos que mostram o imperador Marco Aurélio e ornamentos que celebram a vitória de Trajano sobre os dácios. Isto acontece porque os artistas do final da civilização romana, de estilo duro e expressionista, recorrem a curiosos sistemas de aplicar a esses arcos ornamentos e estátuas provenientes de monumentos mais antigos. A poucos quilômetros do Arco de Constantino, nós temos a Basílica de São João de Latrão. É a catedral do Bispo de Roma, o Papa. Seu nome oficial é Arquibasílica do Santíssimo Salvador. Como catedral da Diocese de Roma, contém o trono papal, o que a coloca acima de todas as igrejas do mundo. Tem o título honorífico de mãe e cabeça de todas as igrejas de Roma e do mundo. Foi fundada por Constantino para ser a principal igreja de Roma. Era a única dentre as 3 grandes basílicas construídas que se encontrava no interior dos muros que cercava a cidade, e por isto serviu de catedral e foi aberta ao público. A dedicação oficial foi presidida pelo Papa Silvestre I no ano 324. É uma das 4 basílicas patriarcais de Roma. As basílicas patriarcais são caracterizadas por uma porta santa, que hoje se abrem a cada 25 anos, e um altar papal. As outras 3 basílicas são Basílica de São Pedro, Vaticano, fundada sobre a sepultura do apóstolo Pedro, a Basílica de São Paulo e a Basílica de Santa Maria Maior, construída
durante o pontificado do Papa Sisto III e dedicado ao culto de Maria, Mãe de Deus. Durante a Idade Média, foram realizados 5 grandes concílios ecumênicos na Basílica de São João de Latrão, conhecidos como os Concílios de Latrão. Sua modificação mais importante data de 1650, quando o Papa Inocêncio X chamou Francesco Borromini, que transformou a Basílica de 4 naves laterais em uma igreja barroca. Entre 1733 e 1736, Alessandro Galilei acrescentou a fachada monumental que marca o apogeu do barroco em Roma. Altas pilastras e colunas dividem a parede em 5 seções com uma central. Uma balaustrada adorna o ático com imagens dos santos. Até 1309, ao lado da Basílica, se situava a residência do Papa, cujo resquício ainda é visível na Capela Sancta Sanctorum e na Scala Santa. Todos os papas foram nela entronizados até o século XIX. O imperador Constantino adornou a basílica com ouro, prata e mosaicos. Entre os pilares foram colocados enormes estátuas dos apóstolos. Um dos trabalhos mais importantes é o altar papal, no qual apenas o Papa pode celebrar a Eucaristia. Na parte superior, vêem-se bustos de São Pedro e São Paulo, de prata dourada, os quais, na Idade Média, se acreditavam conterem as próprias cabeças dos apóstolos. E abaixo do altar está o túmulo do Papa Martinho V. Nessa igreja, em 1417, ele deu por findo o grande cisma da igreja, quando havia 3 papas candidatos ao trono. No lado meridional da basílica, nós temos o batistério octogonal de Latrão, que é provavelmente o mais antigo do cristianismo, considerado o protótipo dos batistérios. Foi construído por Constantino, que teria sido ali batizado. Na praça, temos o Obelisco Laterano, que é o maior obelisco de Roma, com mais de 32 metros de altura. Este obelisco foi construído na época dos faraós Tutmoses III e Tutmoses IV, 15º século antes de Cristo. É proveniente do templo de Amon, em Tebas, no Egito. Foi transportado para Roma pelo imperador Constantino II e colocado nos Circos Máximos. Refundido em 3 partes em 1587, com o obelisco flamíneo, foi erigido novamente em sua atual posição em 1558, sob a supervisão do arquiteto Domenico Fontana, por solicitação do Papa Sisto V. Nele, lemos a inscrição: Constantino pela cruz vitoriosa, foi aqui batizado por Silvestre. A conversão de Constantino causou grande regozijo no mundo religioso. E sob o aparente manto de piedade, as tradições começaram a se infiltrar dentro da igreja. O paganismo tomou conta de toda a cristandade. E esses ritos e essas cerimônias cada vez mais foram colocadas no culto e na fé cristã. A maioria dos cristãos finalmente se consentiu em baixar a norma e começou a haver uma união entre o paganismo e o cristianismo.
Uma clara evidência da autoridade exercida pelos papas durante os 1260 anos de supremacia papal foi demonstrada no trato do Papa Gregório VII com o imperador alemão Henrique IV. Pastor, conte-nos essa história. Estamos aqui no castelo de Canossa, no norte da Itália. Esse castelo foi construído por Otto Adalberto, iniciando a construção no ano de 940, e a construção demorou 10 anos. A localização geográfica é muito estratégica. Não só a visão ampla é bela, mas a rocha é íngreme, dificultando muito o acesso. Além disso, na construção foram colocadas 3 fileiras de muros, tornando o lugar na época praticamente inexpugnável. Um incidente muito importante ocorreu no ano de 1075. Gregório VII era papa e ele promulgou uma bula declarando-se o chefe supremo, o líder absoluto no sentido espiritual e também político de todo o cristianismo. Porém, Henrique IV, o imperador alemão, não aceitou de bom grado essa submissão temporal ao bispo de Roma. Além do mais, Henrique IV acusou o próprio Papa de um envolvimento sexual, ou seja, adultério, com a condessa Matilde, que morava nesse castelo aqui. Em resposta, o Papa simplesmente pegou e o excomungou, e, além do mais, praticamente destronou, portanto, sua estabilidade política estava em jogo. O Papa Gregório VII era muito amigo da condessa Matilda, que morava aqui no castelo de Canossa, e decidiu passar até mesmo o inverno de 1076 a 1077 aqui nesse lugar. Ciente de que o Papa aqui se encontrava, Henrique IV veio da Alemanha para este lugar para pedir perdão ao Papa, porque ele temia, sendo excomungado, que perderia todo o seu prestígio e seu poder político na Alemanha. Quando ele aqui chegou, com pés descalços, vestido como um penitente humilde, com pouca roupa, o Papa não o recebeu imediatamente. Ele ficou fora do castelo por 3 dias, em pleno mês de janeiro de 1077, no rigor do inverno, sob a neve ali, até que finalmente, no dia 28 daquele mês, o Papa o recebeu. E assim ele conseguiu o perdão que ele tanto almejava. Mas esse incidente é uma demonstração de poder, onde o bispo de Roma se demonstra chefe supremo da Igreja, não só no sentido espiritual, mas até mesmo político, exigindo dos soberanos das demais nações plena submissão. Pastor,
por que o cristianismo se afastou das verdades da palavra de Deus? O cristianismo pós-apostólico sofreu o mesmo processo que nós já mencionamos em algumas ocasiões, que é, depois da morte dos pioneiros e daqueles que conheceram os pioneiros, normalmente o movimento religioso acaba sendo reabsorvido pela cultura que originalmente tensionava reformar. E foi exatamente isso que aconteceu com o cristianismo, em geral. Enquanto os cristãos estavam mais concentrados em Jerusalém e na Palestina, o cristianismo tendia a ser mais conservador e leal aos princípios da palavra de Deus. Mas no momento em que o cristianismo saiu para o mundo helênico e depois para o mundo pagão em si, ele não conseguiu suportar a tentação paganizadora do Império Romano. E muitos dos elementos da religião pagã acabaram sendo incorporados, melhor dito, e absorvidos pelo próprio cristianismo. E como foi o fortalecimento ao longo da história da Igreja Romana? Haviam vários bispos e eles tinham basicamente a mesma influência entre si. Mas mais e mais o bispo de Roma chegou à conclusão de que ele era superior aos demais bispos da sua época. O que contribuiu para isso foi, por exemplo, a conversão de Constantino em 312, quando o imperador romano se tornou cristão. Isso fortaleceu bastante a igreja cristã. Um outro fator interessante foi, no caso, a transferência da capital imperial de Roma para Constantinopla, em 330. Com isso, o bispo de Roma ocupou o espaço que até então era normalmente exercido pelos próprios imperadores. E ele ficou sozinho aqui em Roma para exercer essa liderança e ocupar esse espaço que fora deixado pela transferência do imperador Constantino de Roma para Constantinopla. Além disso, você vai ver que um dos maiores teólogos católicos, considerado Santo Agostinho, ele escreveu entre 413 e 426 a sua famosa obra intitulada A Cidade de Deus. E aquilo era uma proposta de uma teocracia cristã, logicamente liderada por Roma. Carlos Magno, o imperador, procurou colocar na prática os princípios expressados na obra de Agostinho. Outros fatores contribuíram, como, por exemplo, a conversão de Clovis, dos francos, que deu força e apoio à Igreja de Roma da perspectiva ocidental. Posteriormente, Justiniano contribuiu também significativamente do lado oriental do Império Romano para dar força à Igreja de Roma. Agora, essa perseguição e este domínio duraria por quanto tempo, segundo a profecia bíblica? De acordo com o livro de Daniel e também do Apocalipse, isso duraria por 1260 anos. Ou seja, você tem vários períodos, você tem a expressão tempo, tempos e metade de um tempo, mencionada em Daniel capítulo 7, verso 25 e repetida no capítulo 12 também. No Apocalipse é usada a mesma expressão, bem como 42 meses e 1260 dias. Elas são sinônimas e representam esse período, que historicamente tem sido datada de 538 até 1798, quando o general Berthier veio, aprisionou o Papa e o levou a cativeiro. E isso foi interpretado por muitos como um cumprimento da profecia bíblica, como o vigário, filho de Deus, podia ser aprisionado por um exército e levado para outro lugar. Muitos queriam que isso tinha um significado bíblico e chegou-se à conclusão que dali para frente naquela data começou o tempo do fim que se estenderia até a volta de Cristo. Pastor, que lições podemos tirar da experiência desse poder e do fato como a palavra de Deus foi esquecida, as verdades lançadas por terra? Isso ensina para nós hoje adventistas e para os cristãos modernos alguma lição?
Eu creio que Deus sempre tem o seu tempo. Muitas vezes parece que as coisas prevalecem numa direção, mas o Deus que controla a história tem o seu tempo apropriado, no qual a verdade é restaurada a despeito de todas as dificuldades e problemas que ocorrem. E um ponto importante é, nem sempre a maioria tem a verdade. Pelo contrário, normalmente o poder da tradição é muito mais forte ou seja, o peso da inércia da tradição é muito maior do que a gente imagina. E muitas vezes o processo de restauração da verdade é tão insignificante, tão singelo, tão modesto. Mas eu creio que, a despeito de toda a suntuosidade que possa haver em relação com a tradição cristã, nós precisamos, como Lutero e outros reformadores, nos apegar aos ensinamentos da Palavra de Deus, literalmente, exceto quando é claro o simbolismo, e viver por eles a despeito das consequências. Nem sempre a maioria tem a verdade. É por isso que a Bíblia nos admoesta em Êxodo 23, verso 2. Não seguirás a multidão para fazeres o que é mal. Talvez, ao terminarmos o estudo de hoje, você esteja muito surpreso com várias revelações que aqui foram feitas. Mas permita-me dizer algo muito especial para você. É possível estar sinceramente errado. É possível estar se crendo em ensinamentos que não são bíblicos, mas apenas baseados na tradição humana. É por isso que Cristo, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, verso 8, ele advertiu: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Você está agora diante de uma importante decisão: ficar do lado da verdade bíblica ou continuar a guardar as tradições ensinados por alguma igreja ou líder religioso. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus ajude você a decidir-se pela verdade. Por isso, queria convidar você agora a tomar uma importante decisão. A minha decisão é: após descobrir que muitas tradições entraram para o cristianismo, ocupando o lugar da verdade, desejo abrir meu coração à influência do Espírito Santo, para que ele, mediante o estudo da Palavra de Deus, me ensine toda a verdade e me ajude a ser fiel em tudo que aprender. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Bondoso Deus e Pai, ajuda-nos a termos sabedoria para buscar o conhecimento da Tua Palavra, que nós não nos prendamos às tradições e ensinamentos humanos, mas que o Teu Espírito nos ensine as verdades da Tua Palavra e que nós recebamos a graça dos altos céus para permanecermos fiéis a todos os Teus ensinamentos. Isso te oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda que falsas doutrinas e heresias tivessem sido incorporadas à doutrina da igreja, a verdade de Deus não ficaria para sempre esquecida. Deus, em vários países, levantaria um movimento de reforma. Um desses povos, os valdenses, povo piedoso e simples que habitava o sul da França e norte da Itália, manteve por mais de 1000 anos acesa a chama da verdade. Em nosso próximo encontro, aprenderemos com mais detalhes sobre a sua história.